Ei, mames, boa tarde, tudo bem? Bom, como prometido na segunda-feira, eu tô hoje aqui de volta pra gente falar sobre a readaptação escolar. Agora saindo um pouquinho do ambiente da nossa casa, do ambiente familiar, né? Igual eu já expliquei no vídeo anterior, a importância da gente readequar a rotina dentro de casa para que a readaptação escolar corra de uma forma mais fluida, mais natural. Agora a gente vai falar sobre o processo de readaptação escolar em si, né? A criança na escola. Muitas de nós temos que lidar com uma dificuldade no comportamento dos nossos filhos quando eles vão para a escola ou quando eles retornam para a escola, que é o caso agora dessas férias de julho, né? A gente voltando agora em agosto. Muitas vezes a criança demonstra irritabilidade antes de ir para a escola, quando chega na porta da escola não quer ir, chora, agarra na gente, né? Faz birra, agarra na porta da sala, e aí é um caos, né? A gente fica se sentindo super culpada, fica se sentindo a pior mãe, porque a gente precisa deixar os nossos filhos na escola porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem as nossas tarefas, sejam elas quais forem, né? Cuidar da casa e tudo. E os nossos filhos apresentam esse comportamento e a gente fica naquele impasse de ai meu Deus, será que eu levo ele para a escola? Será que eu deixo ele em casa, mas aí eu não vou conseguir fazer minhas coisas? O que que eu faço? Então, pensando nisso, eu trouxe para vocês algumas dicas que normalmente eu trabalho e dou para as famílias com as quais eu trabalho, especificamente esse tema, né, da adaptação escolar. Não importa a idade da criança, né? É claro que umas mais, outras menos. Um bebezinho que vai para o berçário, vou dar o exemplo aqui mais uma vez de casa, o Tom, ele começou a ir para o berçário, ele estava com 5 meses, e agora, quando ele não teve férias, o berçário na escola dele não dá férias, porque eles entendem que uma mãe que coloca uma criança no berçário é porque ela realmente precisa daquele tempo que a criança tá ali na escola para fazer coisas, né? Mais uma vez, o que quer que seja. Então, embora ele tenha faltado, ele ficou 2 semanas fora porque ele estava recuperando, né, de uma pneumonia. E aí, quando ele voltou agora, ele já tá, vai fazer 9 meses na semana que vem. E ele tá começando com um processozinho de angústia de separação. Então, na segunda-feira, quando eu fui entregar ele na escola, ele começou a virar, porque antes ele virava para as cuidadoras lá e ficava tranquilo, ia. Agora não, agora ele já consegue manifestar que ele não quer ir. Então ele vira para mim, pro meu rosto, e tenta se agarrar em mim do jeito que dá. Ele não tá chorando, ainda não tá, não tentou me agarrar pelos cabelos, coisa desse tipo, que muitas de nós aqui passamos, mas ele já tá começando com essas manifestações. E ele vai fazer 9 meses, né? É mais comum que esse processo de adaptação e de readaptação escolar se dê do primeiro aninho da criança até os 3, 4 anos, podendo estender mais um pouquinho para alguns casos, né? A criança, ela não tem a maturidade emocional, não tem o desenvolvimento cerebral ainda para entender que ela vai ficar ali na escola um período X de tempo e que depois a mamãe ou o papai vão buscar. Então ela fica um pouco assustada mesmo, ela fica desconfiada, ela tá saindo do ambiente totalmente seguro, que é a casa dela, para um ambiente novo, que ela não vai ser a única criança, ela não vai ser o centro das atenções, né? Então, isso tudo gera insegurança na criança e a gente sabe que uma das necessidades básicas da criança é exatamente ter segurança. Então, a minha primeira dica começa aí. Dê previsibilidade para o seu filho. Isso garante para ele, né, segurança e garante para ele tranquilidade e conforto. Então, desde a hora que ele acordar, já vai falando para ele tudo que ele vai fazer ao longo daquela manhã, ao longo daquele dia, né? Inclusive a parte de ir para a escola, né? E quando estiver indo para a escola, comente sobre isso, né? Tente
conversar com ele falando o que, que ele acha que de mais legal vai acontecer na escola, sempre trazendo pensamentos positivos relacionados à escola, tá? Então essa aí é a nossa primeira dica. A segunda dica é para demonstrar confiança. Sempre que a gente for deixar os nossos filhos em algum lugar, é importante a gente falar que a gente está deixando e que a gente volta para buscar. E quando a gente voltar para buscar, a gente enfatizar, olha, tá vendo? A mamãe não falou que ela vinha te buscar? Tô aqui. Isso é muito importante. Isso vai fazendo com que aos poucos eles processem essa informação e aí eles vão ficando mais calmos, mais tranquilos ali naquele ambiente, porque eles sabem que estando ali naquele ambiente, daqui a pouco a mamãe ou o papai chegam para buscar, tá? A terceira dica é honestidade emocional. É muito importante, talvez todas as dicas seja mais importante, que a gente tenha honestidade emocional com os nossos filhos. O que acontece? Os nossos filhos, eles absorvem tudo que a gente passa para eles, que a gente sente e eles sentem também. Então, se nós mesmas estamos inseguras, e isso acontece, né, gente? A gente quer proteger os nossos filhos, a gente tem certeza que ninguém cuida deles tão bem quanto a gente cuida. Então, quando a gente vai entregar eles na escola, principalmente quando é a primeira vez da criança indo para a escola, por mais que a gente tenha ido visitar, que tenha sido a escola que mais agradou a gente, a verdade é que a gente não conhece aquelas pessoas, a gente não sabe quem são aquelas pessoas, a gente não confia naquelas pessoas, né? Então, é natural que nós mesmas estejamos sentindo medo, insegurança, angústia, ansiedade. E se a gente não fala isso com os nossos filhos, eles vão sentir da mesma forma. Então é importante que a gente se permita sentir para abrir espaço para eles poderem sentir também. E aí eles falarem, mãe, eu tô com medo, mãe, eu tô inseguro, né? Eles têm várias formas de manifestar isso. Se a gente fala, filho, a mamãe também tá com medo, a mamãe também tá ansiosa para saber como é que vai ser a sua escola, a sua professora, né? A mamãe também fica com medo, a mamãe ficava com muito medo na época dela da escola. Se a gente também, isso é uma outra dica, né? A gente contar das nossas histórias, da nossa época de escola para os nossos filhos, isso aproxima a nossa relação com eles e eles veem que é normal, que a gente também passou por isso, né? Contar das nossas experiências, que a gente também ficava com medo, que a gente também ficava inseguro, mas que aí chegava na escola, brincava, fazia isso, fazia aquilo, blá, 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 até aprender que na escola era muito legal, era seguro, era tranquilo ficar. Então é muito importante a gente falar sobre as nossas experiências para eles também, tá? Não criar expectativas em relação a esse processo de readaptação. Pode ser que vão vir dias bons e vão vir dias ruins, né? O importante é a gente ter essa ciência e acolher os nossos filhos em todos esses dias. Sejam dias bons na readaptação ou dias ruins, tá? Para as crianças que já vão para a escola chorando e aí não querem descer do carro e tudo, uma dica prática é tentar parar o carro um quarteirão antes da escola e ir com essa criança caminhando até a escola, não no colo, mas caminhando e conversando com ela sobre mesmo, falando, nossa, a escola é muito legal, seu dia vai ser divertido, qualquer coisa que você precisar, eles vão ligar para a mamãe, né? E porque isso faz com que ela vá liberando aquela energia que tá ali, gerando aquela ansiedade, ela vai se regulando até chegar na porta da escola, né? Então é uma dica prática. Outra dica é ficar atento, alerta às mudanças de comportamento, tá? É normal que nesse período de readaptação, na hora que a criança, por mais que a criança seja uma criança que chega na escola, saia correndo e entre para a sala, é o caso do Raul, por exemplo, o Raul sempre na primeira até a segunda semana de aula, seja da aula que começa em fevereiro, seja na volta, né, que é agosto, ele, quando chega da escola, ele tá mais irritado, ele chora com mais facilidade, ele tem processos de descontrole emocional, que são as birras,
né? O sono dele fica muito mais agitado, então ele tem despertares noturnos e acaba indo para minha cama. E são comportamentos absolutamente esperados e normais para o momento que eles estão vivendo de adaptação ou readaptação escolar, tá? Então o ideal é que a gente acolha isso que estiver acontecendo com os nossos filhos. Filho, eu entendo que você tá angustiado, que você tá com medo, que você tá frustrado, que você tá com raiva, que você tá triste. Entender aquele sentimento, validar aquele sentimento e acolher os nossos filhos, tá? Outra dica é que chegando da escola... da última dica. Outra dica prática é fazer um desenhozinho. Eu faço muito com o Raul. Mesmo quando já passou o processo de adaptação escolar, algum de outro, como eu disse, não existe uma linearidade, então ele tem dias bons e dias ruins. Ele fala: mãe, hoje eu não quero ir pra escola porque eu vou ficar com muita saudade de você e do papai e do Tom. E eu falo: filho, então vamos fazer o seguinte, eu também vou ficar com muita saudade. Pra matar essa saudade, eu vou desenhar aqui na minha mão um coração. E toda vez que eu olhar para esse coração, eu vou lembrar que você tá lá na escola se divertindo muito e que já já eu vou te ver de novo. Aí ele: nossa mãe, boa ideia, eu também quero um coração. E aí eu desenho o coração na mão dele, na minha mão, e viram a nossa conexão durante esse período que a gente tá um longe do outro. Isso dá muito certo com as crianças, tá? As crianças aí de 3, 4, 5 anos, dá muito certo, tá? E aí, gente, chegou da escola, eles precisam encher o potinho de amor deles. E como é que eles vão fazer isso? Com a nossa presença. Eles precisam que a gente esteja ali para eles integralmente. E não é só dar lanche, dar banho e colocar para dormir, né? É ler uma história, é brincar um pouco juntos, sentados no chão, sem telefone, sem televisão, né? Contar como é que foi o dia, tá? Lembrar sempre dessa presença, dessa atenção plena, de estar no presente, de estar ali inteiramente, tá bom? Eu espero que essas dicas ajudem vocês aí nos processos de readaptação. Quem gostou desse vídeo, curte, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, chama as amigas, as tias, as avós, as outras mães, chama todo mundo e até quinta que vem, tá bom? Um beijo e até lá!